Graça e paz, querido irmão. Que alegria poder chegar até você através desse meio e poder trazer uma palavra de esperança para a tua vida, uma palavra de bênção que o Senhor colocou ao meu coração. Hoje, domingo, dia do Senhor, eu sei que talvez você deve estar em casa, né, devido ao isolamento social, mas eu quero, da parte de Deus, ministrar algo no teu coração. Qual o ministério da igreja, né? A igreja tem um ministério, e a igreja, quando eu falo igreja, não estou falando de instituição, estou falando você e eu, como igreja do Senhor. Recebemos um ministério da parte do Senhor, que é abençoar as nações, como Abraão abençoaria as famílias da terra. Nós, então, temos o papel de abençoar as nações. E nós estamos vivendo uma oportunidade ímpar, onde as pessoas estão aflitas, sem esperança, e com certeza o resultado disso será muitas pessoas com doenças de ordens emocionais, né? A alma é uma parte do ser humano que é atingida e que poucos de nós vemos, porque não é visível, e que muitas vezes se manifesta com doenças psicossomáticas. Depois da pessoa somatizar tanta informação, tanta angústia, vai aparecer algumas doenças. A igreja deve ser a resposta para esse tempo, querido irmão. Eu e você devemos ser a resposta. Nós não vamos ter como atender as pessoas que estão do outro lado do continente, mas eu posso abençoar o meu vizinho, eu posso abençoar um parente, um irmão de fé, eu posso ser bênção para um colega de trabalho. Deus quer te usar, quer usar a minha vida. A igreja que exerce esse ministério do acolhimento, de abençoar pessoas, ela precisa ter a mesma visão que o Senhor tinha quando ele olhava as multidões, a olhar de compaixão. Talvez o que eu preciso hoje é ser cheio de compaixão. O fruto do Espírito gera na minha vida amor pelas pessoas. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 5, que Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é uma arma poderosa que só você que tem o Espírito de Deus tem. Você pode amar as pessoas, sentir compaixão delas. E baseado nessa palavra, eu quero ler um texto para você da palavra de Deus que está, meu amado irmão, lá em Mateus, no capítulo 11, bem conhecido, onde o Senhor Jesus deixa claro para os seus discípulos, assim, quando ele ensina: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Para minhas emoções, para o meu psique, o centro das minhas emoções, que muitas vezes eu sou desestabilizado pelas informações que eu recebo diariamente. E se tem um tempo em que as pessoas estão sendo bombardeadas com informações desastrosas, alarmantes, e que vai desestruturar emocionalmente muitas pessoas, eu e você somos a resposta de Deus para trazer equilíbrio para as pessoas, esperança. Quando o Senhor Jesus diz assim: tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Ele quer usar a minha vida e a tua vida para ser este instrumento na tua casa, lá para a tua esposa, para a tua mãe, principalmente para você que tem pessoas idosas que estão talvez atribuladas, angustiadas. Seja a esperança para essas pessoas, através da palavra de Deus. A Bíblia deixa claro, meu amado irmão, lá em Mateus, no capítulo 14, verso 14, que Jesus olha a multidão e tem compaixão dela. Jesus experimentou compaixão pelo sofrimento humano. Nós estudamos isso hoje pela manhã na escola bíblica dominical que nós fizemos na igreja. A igreja e o ministério do acolhimento. E o texto diz assim mesmo, 14:14, quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. O Senhor Jesus, ao olhar para aquela multidão, sentiu compaixão. A compaixão, meu amado irmão, pelo sofrimento humano, ele convida a sua igreja
E ele convida as pessoas que estão sofrendo a vir até ele, as que estão cansados e oprimidos, para encontrar descanso. Nós vamos passar esse convite às pessoas, ao meu vizinho, que talvez não tenha a esperança que você tem, não tenha a tranquilidade que você tem, mas você tem o Espírito de Deus e deve olhar com compaixão. Nós vivemos num mundo de contradição, querido irmão, e as contradições são muitas. Pessoas que às vezes simpatizam com o sofrimento de pessoas que estão do outro lado do mundo, têm mais compaixão pelas pessoas que estão em outro continente, e às vezes não tem compaixão pela pessoa que está na rua de casa, ou ao lado da minha casa, ou a pessoa por quem eu passo todos os dias por ela, eu não consigo ter compaixão por ela. Talvez é pedir que o Senhor abra os meus olhos e me dê entendimento. A experiência dos discípulos nos ensina muito disso aqui. A Bíblia diz que eles passaram o dia todo, aquela multidão que Jesus curou, ensinou, e aí caiu a tarde, veio o tempo já, e os discípulos começaram a ficar preocupados, ansiosos, porque eles estavam num lugar deserto. Veja só, verso 15. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados e compram comida. Às vezes nós temos esse mesmo sentimento dos discípulos. Queremos lavar as mãos, abrir mão das pessoas. Queremos transferir isso para o Estado, para o município. Não, isso é problema do governo. Querido irmão, há coisas que é o governo, mas há coisas que é a igreja que tem que fazer. Ela que tem que ser luz, ela tem que ser sal, ela tem que resplandecer em meio às trevas. E Deus me colocou e colocou você para abençoar pessoas. Comece abençoando o seu vizinho, o seu parente que mora no mesmo lote que você, a pessoa que está no mesmo prédio que você e que nem sabe que você é cristão e que às vezes ela precisa de uma palavra de esperança. Talvez por algum motivo você se entristeceu ou teve algum problema lá com o síndico, por causa de garagem, por causa de limpeza de prédio, ou até por causa de um conflito que você teve aí na sua casa familiar. Quem nunca teve um conflito? Talvez é hora de você chegar e mostrar que a luz do Evangelho chegou aí e trouxe graça para a sua vida. A Bíblia diz que o discípulo: Senhor, despede a multidão, já está tarde. A compaixão deles foi para se livrar. A compaixão de Jesus é para acolher. Queridos, Jesus sempre vai acolher as pessoas, como ele fez comigo e fez com você. E a Bíblia deixa clara que ele disse: olha, eles precisam ir para comer. O Senhor Jesus pergunta então para eles, respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem vocês algo de comer. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que eu tenho resposta para a necessidade do ser humano. O Senhor Jesus confronta os seus discípulos: olha, deem vocês o que eles precisam. Ninguém é tão pobre, meu irmão, que não possa ajudar seu próximo. Nós aprendemos e sabemos na Bíblia que é mais bem-aventurado dar do que receber. Mas nós temos uma característica muito humana de querer juntar, de querer defender o nosso, de querer olhar tão somente para as minhas necessidades. E às vezes eu prefiro ter compaixão pelo que está longe do que pelo que está perto, porque eu preciso ter a atitude, a ação em favor daquele meu próximo. E Deus quer usar a tua vida, quer usar a minha vida para ser abençoador. A luz do Evangelho precisa resplandecer e nós temos uma oportunidade ímpar em que as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão desiludidas, não sabem o que fazer e algumas com fome. É hora da igreja não transferir isso para o poder público, mas ela mesma fazer algo em favor daqueles que perecem ou daqueles que necessitam. E Jesus disse isso para os seus discípulos: deem vocês o que eles precisam. E aí os discípulos disseram, como muitos de nós argumentamos, eles disseram: Senhor, nós não temos absolutamente nada, tudo que temos só dá para nós, são 5 pães e 2 peixes. E muitas vezes é assim, aquele era o lanche deles, provavelmente, né? Humanamente não daria nem para os 12, 5 pães e 2 peixes. Mas o que Deus faz com aquilo que você tem
é abençoador, querido irmão. O Senhor, ele não só tinha compaixão das pessoas, ele escolheu socorrer, curar, ele mudou a realidade da vida das pessoas e ele quer me usar para mudar a realidade da vida das pessoas. Talvez um colega seu que está aflito, ansioso e já demonstra isso com um temperamento ou com gestos grosseiros, fique atento, porque as doenças psicossomáticas vão aparecer. As emoções das pessoas estão sendo bombardeadas no seu psique. E naturalmente, às vezes, elas vão manifestar isso com atitudes, com comportamentos. É hora de você ser igreja. É hora de você abençoar, levar esperança, graça a essas pessoas. O texto deixa claro que os discípulos disseram, e o Senhor disse, tragam isso aqui. Ele ora e multiplica aquele alimento e abençoa aquela multidão. Ninguém saiu. Deixa claro o verso 20 que todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram os cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar com crianças e mulheres. Deus quer usar você para abençoar pessoas, com o que você tem. O princípio que Jesus ensina aqui é a oração. Não era recurso, não era verba do governo, era algo espiritual. Ele ora aos céus para nos deixar o exemplo e pede que o Senhor multiplique e abençoe aquele grupo de pessoas. 5.000 pessoas foram alimentadas. O lanche dava mal para os discípulos. O pouco que você tem, Deus vai abençoar. Um detalhe, não vai faltar na sua despensa. Como não faltou na despensa dos discípulos. Pelo contrário, multiplicou o que eles tinham, porque depois eles juntaram o que sobrou. O Senhor quer fazer isso com a minha vida e com a tua vida, querido irmão. Talvez não seja alimento que você precisa abençoar o seu vizinho, o seu amigo ou o seu parente, mas você tem a palavra da vida eterna, a palavra que transforma. Você pode fazer oração por uma pessoa que está enferma, não precisa prometer cura, mas você pode orar. Você pode, meu amado irmão, fazer uma ligação para alguém que está isolado socialmente. Você pode parar de pensar um pouco em você e ligar para uma pessoa que não é seu parente, que não é seu filho, que não é seus avós. Outras pessoas que talvez você faz muito tempo que não faz. Leve uma palavra de esperança. Liga para essa pessoa, ela vai se surpreender. Aí você vai dizer, sentir de Deus e orar por você. Vai ser bênção na vida dela, mas principalmente na sua vida. Deixa eu orar com o irmão. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque nós somos chamados para fazer diferença na sociedade. Nos usa como instrumento do Senhor. Nos dá o olhar de compaixão e de misericórdia para com o nosso próximo. Nos ajuda, Senhor Deus, glorificar o teu nome através de pequenos gestos de amor ao nosso semelhante. Em nome de Jesus eu peço isso ao Senhor. Amém. Que o Senhor te dê um domingo abençoado, que você seja cheio da graça do Senhor. Em nome de Jesus.